Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre proporção, que é a continuidade de estudar razão. As duas estão interligadas, tá certo? E aí, nós vamos usar isso para aprender a chamada regra de três, tão famosa na matemática. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então, proporção e a regra de três, o assunto da nossa aula de hoje. Vamos começar. Aí está. Então, a primeira coisa é saber o que é uma proporção, né, pessoal? Então, olha só. O que eu tenho é o seguinte. Duas pessoas estão conversando sobre o quanto que elas recebem. Uma delas diz, a cada 4 horas trabalhadas, eu recebo R$ 72. E a outra diz, a cada 6 horas trabalhadas, eu recebo R$ 108. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever a razão entre as horas trabalhadas e o valor recebido. Muito bem. No caso aí do rapaz, para 4 horas, ele recebe R$ 72. Então, essa é a razão, horas, valor recebido. Já no caso da moça aí, a cada 6 horas, recebe R$ 108. Muito bem. Agora, olhando para essas duas frações, não consigo dizer muito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar elas. A primeira aí, 4 sobre 72, dá para dividir por 4 em cima e embaixo, e eu vou ter 4 dividido por 4, 1, 72 dividido por 4, 18. Já a outra fração, eu tenho 6 sobre 108, dá para dividir por 6 em cima e embaixo, e aí 6 dividido por 6 dá 1, e 108 dividido por 6 dá 18, beleza? Agora olha só, pessoal, o que aconteceu quando eu simplifiquei essas duas frações? Eu vi que as duas, na verdade, são iguais. Portanto, a razão entre as horas trabalhadas e o valor recebido são iguais, tanto aí para esse rapaz como para essa mulher, ok? Então, veja só, com isso, razões iguais, pessoal, é o que nós chamamos de proporção. Então, o que é uma proporção? É quando eu tenho razões iguais. Tá certo? E aí eu digo que, então, nesse caso, os seus salários são proporcionais. Ou seja, eles têm a mesma razão entre horas trabalhadas e o valor recebido. Tá certo, pessoal? Então, nada mais é do que isso a proporção, quando eu tenho razões iguais, ou seja, a mesma relação entre as quantidades. Bom, vamos dar sequência. Aqui, pessoal, vem a coisa mais essencial sobre as proporções, que é uma propriedade fundamental e que salva aí a nossa vida. Veja só que interessante. Vou pegar lá as duas frações do slide anterior que nós já sabemos que são iguais, certo? Então, são duas razões iguais, 4,72 e 6,108. Já vimos que são a mesma quando a gente simplifica da mesma fração, beleza? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer primeiro 4 vezes 108. Então, eu peguei o número de cima da primeira e multipliquei pelo de baixo na segunda, certo? Você faz as suas contas aí e vê que 4 vezes 108 dá 432. Tá, deixa aí. E agora, olha só o que nós vamos fazer. 72 vezes 6, ou 6 vezes 72, que dá na mesma, beleza? Ou seja, agora o de baixo da primeira com o de cima da segunda. Isso que a gente está fazendo, pessoal, que nós chamamos de multiplicar em cruz, né? Ou multiplicar cruzado, certo? Em x, tanto faz. O de cima de um com o de baixo da outra, ok? E quanto que dá 6 vezes 72? Passa aí, você vai ver que dá 432. Olha só, o mesmo resultado. Então, olha, isso é muito fundamental para que a gente possa trabalhar com as proporções. O que nós podemos, então, concluir? Que quando há uma proporção, ao multiplicar as razões em cruz, obtemos o mesmo resultado. Ou seja, quando eu já tenho uma proporção, ou seja, quando as razões são iguais, eu sei que a multiplicação em cruz dá o mesmo resultado. E eu posso usar isso, então, agora para descobrir valores desconhecidos. Como nesse exemplo aqui, dá uma olhada. 9/15, eu sei que ele tem que ser igual à razão 21 sobre x.
não sei quem é o número de baixo, mas eu quero que isso seja uma proporção, ou seja, que essas duas razões sejam iguais. Bom, o que eu sei é que se elas são iguais, a multiplicação em cruz dá o mesmo resultado. Então vamos começar a trabalhar nisso. Eu vou fazer o de cima da primeira vezes o de baixo da segunda, ou seja, 9 vezes x, tá certo? E eu vou fazer o de baixo da primeira vezes o de cima da segunda, ou seja, 15 vezes 21. E pelo que nós acabamos de ver, essa propriedade fundamental das proporções é que essas duas multiplicações dão o mesmo resultado. E aí eu tenho uma equação para resolver, tá vendo? Muito bem, só resolver essa equação que no caso é de primeiro grau, né? Do lado esquerdo eu tenho 9 vezes x, 9x. E do lado direito eu tenho 15 vezes 21, que dá 315. Agora é só pegar esse 9 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo, né? Então vai ficar x igual 315 dividido por 9, que é 35. Então tá vendo, pessoal? Com essa propriedade, eu consigo descobrir um número desconhecido em uma proporção, tá certo? É só multiplicar em cruz e eu sei que os dois resultados têm que dar a mesma coisa. E aí eu vou ter uma equação que eu consigo resolver, tá certo? Vamos agora, pessoal, olhar o seguinte. Isso daí que nós acabamos de fazer, ela recebe um nome especial e muito conhecido aí na matemática, que é o que nós chamamos de regra de 3. Então, o que é a regra de 3, pessoal? Nada mais é do que aplicar essa propriedade fundamental das proporções, ou seja, multiplicar em cruz para criar uma equação e descobrir um valor desconhecido, né? Chama regra de 3 porque, como nesse caso aí, veja que nós temos 3 valores conhecidos para descobrir o outro, beleza? Então, é muito comum falar aí de resolver problemas de matemática usando regra de 3, quer dizer, problemas de proporcionalidade, usando aí essa propriedade das proporções. Agora, vamos fazer alguns exercícios contextualizados aí, resolvendo usando essa regra de 3, ou seja, essa propriedade das proporções. Olha só. Primeiro exercício é o seguinte, pessoal. Uma máquina produz 60 pastéis em 8 minutos. Quanto tempo será necessário para produzir 225 pastéis? Bom, primeira coisa, pessoal, que eu recomendo fortemente para vocês é que vocês escrevam quais são as coisas que nós estamos contando no exercício, certo? O que está sendo contado? Nesse exercício, nós estamos contando o número de pastéis e o número de minutos, ou seja, o tempo, ok? Identificar isso é fundamental para que você não se confunda na hora de montar a regra de 3, tá bom? Muito bem. Agora eu vou retirar as informações do exercício. Bom, no exercício diz que eu produzo 60 pastéis, então eu coloquei o 60 ali embaixo dos pastéis, em 8 minutos. Então eu coloco 8 ali embaixo do tempo, tá vendo? 60 pastéis em 8 minutos. Agora, me pergunta quanto tempo será necessário para produzir 225 pastéis. Então, se o número de pastéis for 225, qual vai ser o tempo? Ou seja, é o meu x, não sei qual que vai ser. Tá vendo, pessoal? Tenho montado aí, então, uma regrinha de 3, porque é claro que isso tem que ser proporcional, considerando que a máquina trabalhe sempre na mesma velocidade, certo? Muito bem, pessoal. Agora é só multiplicar em cruz para poder resolver com a regrinha de 3. Então, eu vou fazer 60 vezes x e do outro lado eu vou fazer 225 vezes 8. E eu sei que esses dois têm que dar igual. Bom, agora é só resolver. 60 vezes x é 60x e 225 vezes 8 é 1.800. Agora é só pegar esse 60 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo, né? E aí vai ficar x igual 1.800 dividido por 60, que é 30. Pronto, então meu x é 30. O que significa isso? O 30 era o tempo para produzir 225 pastéis. Portanto, para produzir 225 pastéis, vai demorar 30 minutos. Viu como fica fácil resolver esse tipo de questão com a regra de 3? É só montar e aí resolver multiplicando em cruz e depois a equação que surge.
Vamos fazer mais um exemplo? Olha só. Um estudante vai de sua casa até a escola em 12 minutos, caminhando a uma velocidade de 4 quilômetros por hora. Se ele caminhar a 6 quilômetros, quanto tempo levará para chegar na escola? Isso é um outro clássica questão envolvendo aí a regra de 3, a proporcionalidade. Né? Porque é claro que a velocidade que você caminha e o tempo que você demora, eles são proporcionais, né? Então, vamos poder aplicar aqui a regra de 3. Veja bem, primeiro eu vou ver o que está sendo contado para não me confundir e colocar as informações no lugar errado. Então, eu estou contando o número de minutos, que é o tempo, né? E eu estou contando a velocidade, que aqui eu abreviei para caber melhor, beleza? Muito bem, pessoal. Agora vamos retirar as informações do exercício. O exercício fala que eu levo 12 minutos para chegar à escola se eu andar a uma velocidade de 4 km por hora. Então, no tempo eu coloquei 12 e na velocidade 4. Beleza? Agora eu pergunto, se essa pessoa caminhar a 6 km, quanto tempo levará para chegar na escola? Ou seja, quanto tempo, o tempo é que eu não sei agora, é o meu x, ele vai demorar se a velocidade passar de 4 para 6 km por hora, certo? Bom, agora, gente, vamos resolver aí, multiplicando em cruz e fazendo a equação, tá certo? Olha só. Bom, eu sei que isso daí é igual, então 2 vezes 6, 12 vezes 6, desculpa, de um lado, e do outro lado, x vezes 4 ou 4 vezes x, dá na mesma. E eu sei que esses daí vão ser iguais, essas duas multiplicações. E aí eu tenho, então, a minha equação. De um lado, 12 vezes 6, 72. E do outro lado, 4 vezes x, 4x, tá certo? Agora é só pegar esse 4 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo, beleza? Então vai ficar 72 dividido por 4 igual a x, tá certo? Fazendo essa conta, 72 dividido por 4, você chega em 18. Então tá lá, cheguei à conclusão que ele vai levar 18 minutos. Agora, para e pensa bem sobre essa situação. Será que está fazendo sentido esse resultado que nós chegamos? Veja comigo. Quando ele andava 4 km por hora, ele demorava 12 minutos para chegar na escola. Aí ele aumentou a velocidade, ele está indo mais rápido para a escola. Ele deveria demorar menos tempo, não é? Mas está dando 18 minutos. Ou seja, quanto mais rápido ele vai, mais ele demora para chegar. Isso não faz nenhum sentido, né? Por que isso aconteceu? Parecia que estava tudo funcionando tão bem no exercício anterior. Por que esse não deu certo? Bom, vamos olhar, pessoal. Vamos voltar para o exercício anterior para entender o que está acontecendo. Olha só, no exercício anterior, eu passei de 60 pastéis para 225, certo? Então, eu te pergunto, o número de pastéis aumentou ou diminuiu? Bom, é claro que aumentou, de 60 para 225. Eu vou representar isso com uma seta para cima, ali do lado dos números dos pastéis. Quer dizer que o número de pastéis aumentou, tá certo? Agora eu te pergunto, mesmo que a gente ainda não tivesse respondido essa questão, se eu tiver que produzir mais pastéis, eu vou gastar mais tempo ou eu vou gastar menos tempo? Pensa, você tem mais trabalho para fazer. Você gasta mais tempo, você faz mais rápido. Bom, quanto mais trabalho, mais tempo para fazer ele, né, pessoal? Então a setinha do tempo também estaria para cima. Ou seja, para produzir mais pastéis, eu gasto mais tempo. Veja que as duas setas ficaram no mesmo sentido. As duas setas ficaram viradas para cima, certo? Agora, olha o que acontece se a gente fizer essa mesma análise no segundo exercício. Esquece os resultados, pensa só na situação. Bom, nesse segundo exercício, a informação que eu tenho é que a velocidade passou de 4 km por hora para 6 km por hora, ou seja, a velocidade aumentou. Então, eu vou colocar uma seta para cima do lado da velocidade. Quero dizer que a velocidade aumentou. Agora, pensa comigo. Se a velocidade que eu estou indo para a escola, que essa pessoa está indo para a escola, aumenta, ela vai gastar mais tempo ou ela vai gastar menos tempo?
Bom, como a gente já conversou agora há pouco, ela tem que gastar menos tempo, né? Quanto mais rápido eu me locomovo, menos tempo eu gasto. Então o tempo, a setinha deveria ficar para baixo, certo? Quanto maior a velocidade, menos tempo eu gasto. Então observa que nesse caso, pessoal, as setinhas ficaram para sentidos opostos. Uma ficou para cima e a outra ficou para baixo. Olha só. Quando as duas setinhas ficam para cima, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. E aí é só multiplicar mesmo em cruz e resolver. Agora, quando uma setinha fica para cima e a outra fica para baixo, ou vice-versa, nós dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais, certo? E aí a gente não pode simplesmente multiplicar em cruz e resolver. O que a gente tem que fazer nesse caso? Vamos ver agora. Vou tirar aí todas essas letras que a gente tinha feito, que estava tudo errado, essas contas, e vamos começar de novo. Então, pessoal, para começar, tem que fazer as setinhas, porque senão você vai errar muitos exercícios onde as setinhas estavam para lados diferentes. Então é obrigatório aí fazer as setinhas para começar, para ver se as grandezas são diretamente proporcionais, e eu posso fazer direto, como no primeiro exemplo, ou se elas são inversamente proporcionais, e nós vamos ver como que resolve agora, que é o caso do segundo exemplo. Então, se elas são invertidas, as duas setinhas, nós vamos ter que inverter uma das duas frações. Atenção, não inverte as duas porque senão você volta na mesma situação. Qual que é o inverto, professora, que você quiser? Escolhe uma e inverte. Inverter é trocar o de cima com o de baixo. Eu vou inverter o tempo. Tenho o 12 em cima e o x embaixo. Eu vou colocar o x em cima e o 12 embaixo. Como eu inverti a do tempo, a da velocidade eu vou copiar igualzinho, o 4 em cima e o 6 embaixo. Então, escolho uma e inverto. Qual que você vai inverter? Tanto faz, beleza? E agora sim eu resolvo multiplicando em cruz normal, que nem eu fiz no anterior, tá certo? Acabou aí o problema desse exercício. Então, setinhas uma para cada lado, é só inverter uma das frações antes de começar a fazer. Agora vai ficar x vezes 6 e 12 vezes 4, beleza? Bom, que são iguais. Então, de um lado, 6 vezes x, 6x, e do outro lado, 12 vezes 4, 48. Agora é só pegar esse 6 que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo, e eu vou ter x igual 48 dividido por 6, que é 8, beleza? Portanto, resposta, ele demorou 8 minutos. Agora sim faz sentido, né, pessoal? Ele foi um pouco mais rápido e chegou em um pouco menos de tempo na escola. Chegou mais rapidamente na escola. Tá certo isso daí? Agora, pessoal, é hora de praticar, fazer exercícios para organizar todas essas informações. Fazer as setinhas nas situações contextualizadas, tudo com muita atenção para você não se confundir, tá certo? Pensa bem e imagina cada situação de verdade, que aí você não vai errar. Se ainda tiver dúvidas, mande sua pergunta para mim. Quanto mais específica ela for, se você falar de qual exercício que é, o que você já fez, fica mais fácil e maior a chance de eu conseguir resolver a sua dúvida, tá certo? Aquele abraço e até a próxima!